Não, não é aqui. A gula é pecado, a gente já leu. Vamos ler aqui a última frase. O Galo. Eu quero saber. Canta. O galo canta. Muito bem. O. Não, o. O rato rói a corda. Não, filho, você tá inventando. Lê a palavra. O rato rói a rede. O rato rói a rede. Isso, muito bem. Pode ler, por favor. A pipa voa Ao. ao É, não. hotel. A pipa voa. Ao O que é isso aqui? céu. Ao céu. Céu, não. Hotel. Não, tem el aqui? Alto. A pipa voa alto. Pode ler. O a piscina é de calaveja. O rio. O rio é de calaveja. Esquece a Maite, Valentina. O rio Nilo. O rio Nilo. O mico maneco. O mico maneco. O mico maneco. É. Mico maneco. É o nome. Pode ler essa, por favor. Na lata. Mamãe. Tem. Lixo na lixeira. Não, não é lixeira. Não inventa. Na o quê? Lê de novo pra mamãe, por favor. Lata na lata tem lixo. Agora eu vou fazer uma análise da leitura da Valentina, que a Claudiane, a mãe dela, autorizou que eu compartilhasse aqui o vídeo com vocês e conversasse com vocês um pouquinho aquilo que eu já expliquei para ela, mas por isso aqui pode ajudar outras mães também, tá? Então, geralmente, assim, as mães que estão ensinando pelo método fônico têm um pouquinho de dificuldade, mas eu vou explicar aqui algumas coisas que a gente tem que levar em consideração quando as crianças estão aprendendo a ler as primeiras palavras ou as primeiras frases, tá? Aquele material que a Valentina estava lendo tinha palavras das letras, né, que ela estava aprendendo e com sílabas simples, tá? Então, aqui eu coloquei as frases e vou colocar aqui algumas observações em relação a isso, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, quando a gente está ensinando, treinando a leitura dessas palavrinhas com as crianças, né, a gente tem que levar em consideração o quê? Nessa frase, a criança, ela conhece todas as letrinhas, ela já conhece todos os sons, né, todas essas sílabas, porque eu não posso colocar para a criança ler alguma coisa que ela ainda não conhece. Eu coloquei aqui, ó, o an, porque eu quero falar sobre isso aqui.
Por exemplo, a Valentina ela ainda está aprendendo os sons do an, en, in, on, são as vogais nasais, tá? Então, se eu pedir para a Valentina ler esta frase aqui, ela vai chegar aqui e vai ter um pouco de dificuldade, porque ela não conhece isso daqui. Ela não sabe como é que faz esse som direito, ela não viu, ela não aprendeu. Então, quando me pedem para avaliar, eu tenho que pensar primeiro o seguinte, como é que eu vou avaliar e dizer, olha, a Valentina ela está lendo mal, né, porque ela não soube ler essa palavra. Se eu não levei em consideração o quê? Que ela não sabe isso aqui, ela não aprendeu ainda. Então, eu não posso colocar numa frase alguma sílaba, alguma palavra que ela ainda não conhece. Não no sentido de ser totalmente desconhecida, mas, por exemplo, este som que ela não conhece, ela não consegue fazer ainda a correlação aqui e juntar a letra C, né, que tem o som de K, com an. Ela ainda não sabe fazer isso aqui porque ela não aprendeu os sons das vogais nasais, tá? Então, essa dificuldade que aparece aqui, ela acontece porque a Valentina não sabe, tá? Não é uma dificuldade de leitura, é uma dificuldade porque ela ainda não viu isso aqui. Então, aqui você vê que tem sílaba simples, então ela consegue ler, tá? Isso que ela já conhece. Então, o galo canta. Então, a única dificuldade aqui seria essa, tá? Então, não é um erro da Valentina em si, ou não é um erro da mãe dela que não explicou. É porque, assim, quando você vai ver um material para a criança ler, você tem que levar em consideração. Será que a criança já sabe? Já aprendeu todas essas partes da palavra? Se ainda não, então você vai ter que pegar essa parte, separar e trabalhar com ela primeiro, antes de apresentar isso numa frase, tá bom? Então, aqui embaixo a gente tem o rato rói a rede. Eu separei aqui, né, por sílabas, cada sílaba de uma cor. Isso daqui é uma monossílaba, só que tem um ditongo aqui. Oi, oi. Isso é outra coisa que a gente tem que levar em consideração. A criança já aprendeu os ditongos? Se a criança ainda não aprendeu os ditongos, você precisa trabalhar com ela isso, tá? Então, se a criança não aprendeu os ditongos, você precisa primeiro ensinar para ela os ditongos. Ai, oi, ia, eu, tá? E depois você vai colocar isso numa palavra para que ela consiga ler. Depois eu vou voltar aqui um pouquinho. Só quero passar aqui para frente porque a palavra voa, por exemplo, ela é de sílaba, né? Isso aqui é um hiato. Por isso que eu separei aqui. Aqui também é simples, tá? Então, o que é uma sílaba simples? Consoante vogal, tá? É simples. Aqui você tem duas vogais, então você tem que saber que se a criança já sabe ler isso daqui. Eu separei porque ele é um hiato. Mas quando a criança for ler, provavelmente ela vai ler meio junto isso daqui. Ela pode fazer um ditongo, oa, voa. Só que você tem que ensinar para ela, né, que é separado, voa. No começo não tem muito problema, que ela não vai conseguir dizer o que é um hiato, o que é um ditongo. Mas mais pra frente você vai ter que ensinar. Aqui, a frase que eu acho que mais tem dificuldade é essa daqui. Porque tem aqui a palavra alto. Observem aqui a mesma coisa que eu falei antes. Se a criança não aprendeu o som do L no final de sílaba, ela não vai saber que isso aqui tem som de U, né? Então, ela vai chegar aqui, ela vai ter dificuldade, ela não vai saber ler a palavra alto, tá? E por isso que também ela vai tentar adivinhar, ela vai tentar encontrar outra palavra para substituir, porque ela não conhece isso daqui. Então, antes de colocar isso numa palavra, numa frase para a criança ler, você tem que levar em consideração, será que eu já ensinei todas essas sílabas para a criança? Eu já ensinei que o L no final de sílaba tem som de U? Não, não ensinei, então eu não vou colocar essa palavra aqui. Primeiro eu vou ter que ensinar isso, tá? O rio Nilo, mesma coisa que o outro, né? Não tem grande dificuldade, a não ser aqui que... depois que a criança ela aprende os ditongos, provavelmente ela vai ler isso aqui como um ditongo também, rio, tá? Mas aí é uma questão de você ir ensinando com o tempo a separação silábica, ela vai perceber. Rio, tem uma quebra aqui no meio, mesmo que bem sutil, mas tem. O mico maneco. Aqui vai depender um pouquinho de como você fala a pronúncia, tá? Mas pra mim é maneco, maneco. Se você for levar em consideração que é maneco, então essa daqui é a frase mais simples que nós temos. Porque aqui nós temos, então, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. Não apresenta nenhuma dificuldade.
Na lata tem lixo, aqui apareceu o em, tá vendo? Então, como é que a criança vai ler tem se ela não sabe que isso aqui faz em? Então, primeiro você tem que ensinar os sons nasais para ela, tá? E ensinar as formas de representação. Então, tem o com N, tem com M. Então, você tem que marcar aqui. E tem também, quando é o A, você vai ter também o tio, né? No ONS também, enfim. Você vai ter que observar esses nasais e vai ter que ensinar para a criança antes de colocar na frase. Aqui, no exemplo que tem, mesmo que seja uma palavra simples, que ela é monossílaba, tem essa questão aqui da vogal nasal. Ela faz um único som, que ela faz o som do em, mas ela é um dígrafo, porque são duas letras que fazem um som. E a criança precisa saber esse em, ela precisa saber como é que se faz, ela precisa saber ler o em antes de ler tem, tá bom? Então, quando vocês forem pedir para as crianças lerem, às vezes a gente é meio injusto em querer avaliar a leitura da criança e não levar em consideração se ela já sabe todas essas sílabas, se ela já conhece todas essas letras, tá? Lixo também é simples. Talvez tenha mais dificuldade pelo X, né? Mas ainda assim é sílaba simples. Depois que entrar a parte do CH, daí vocês vão ter que explicar. Então, aqui também, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, não tem dificuldade a não ser pelo nasal aqui, tá? Então, vamos lá. Quando eu ensino para os meus filhos, primeiro eu ensino todos os sons, depois eu faço correspondência com as letras, né? E eles começam a ler as palavrinhas simples. Então, quando chega aqui, como é que eu faço geralmente? Eu ensino que esse aqui tem o som do K, e esse aqui então faz o AN. Primeiro a criança ela tem que conhecer bem este AN, identificar ele na palavra, né? Ela tem que saber que tem um AN aqui. Então, a gente faz junto, ó. AN, AN, tá? K, AN, K, AN, CAN. No começo você vai ter que fazer algumas vezes para a criança entender. Depois ela já consegue fazer sozinha. K, an, can, tá. Can, tá. Como fica? Canta, tá bom? Aqui não tem grande dificuldade, você vai ensinar o ROI, aqui o OI, você vai ensinar os ditongos, tá? O resto é tudo simples também. Aqui no alto, você vai ter que pegar palavrinhas e ensinar para ela à medida que ela for crescendo, né? Ali com 7 anos. Tem crianças de 6 anos que já conseguem, né? A minha filha de 6 anos já entende que a letra L no final de sílaba tem som de U, né? Então, na leitura dela, nas histórias que ela lê, ela não encontra dificuldade porque ela já aprendeu. Obviamente que se é uma palavra totalmente desconhecida, ela vai ter que decodificar ainda aquela palavra, né? Que ela não conhece, não sabe o significado, você vai ter que ajudar, tá? Mas de um modo geral, se é uma palavra que ela já conhece, ela não vai ter dificuldade em entender que o L no final de sílaba tem som de U, tá? Aqui é a mesma coisa, também não tem dificuldade, aqui também não. E aqui também é aquela questão que eu já falei. Então, como é que eu ensino? Mesma coisa, eu ensino que isso aqui faz em, t, em, tem, tá? É assim que eu ensino aqui em casa. Então, espero que tenha ajudado vocês a observarem, principalmente, aquilo que a criança vai ler, né? Prestem atenção nas frases, nas palavras que tem. Então, por exemplo, lá, no que a Valentina ia fazer de leitura, ela estava lendo sobre os sons do P, né? Então, pá, pé, pi, pó, pu. Pipa é simples, né? Você tem a presença dos dois P's aqui, são sílabas simples. Porém, a frase inteira, ela tem condições de ler? Se ela não conhece a letra V, por exemplo, ela não vai conseguir ler voa. Então, você tem que ensinar primeiro. Se a criança não sabe ler isso daqui, você vai ter que ensinar primeiro. Então, aí sim você vai poder avaliar a leitura da criança e dizer, olha, a leitura dela ainda está ruim. Mas antes da criança ter aprendido, é injusto você querer fazer uma avaliação em cima de alguma coisa que ela nunca viu, tá? Então, leve sempre em consideração isso. Se for o caso, faça palavras isoladas, então. Faça a leitura de palavras isoladas antes de colocar numa frase, porque às vezes é difícil você colocar só com letras, né, que ela já conhece, com sons que ela já conhece. Então, faça só de palavras primeiro. E depois você vai acrescentando frases, tá bom? Então, espero que tenha ajudado essa dica aí pra vocês. Comentem o que vocês acharam, tá, dessa dica. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, deixem aí nos comentários.